pessoal, tudo certo? Começando o segundo episódio do UJL Cast, Cerveja e Liberdade, com essa pessoa incrível da UJL de São Paulo e comigo hoje junto para conversar com esta jovem guria dentro da política, Jéssica Maronese. Vou deixar, Jéssica, tu se apresentar aí para o pessoal, a famosa Jéssica. Oi, gente, meu nome é Jéssica, sou coordenadora de gestão estadual do Rio Grande do Sul, da UJL, e estou muito feliz em receber a Lê, porque é importante a gente ver jovens engajados não só na política estudantil, mas também na política de modo geral, porque é o único jeito da gente se transformar a realidade que a gente está vivendo atualmente. É estando inserindo nos meios que podem sim fazer essa transformação. Oi, Jéssica gente. Também. A Jéssica também é a coordenadora estadual da UJL Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu sou o Enzo, vice-coordenador estadual. E agora vou passar a palavra para a Letícia se apresentar. Quem é Letícia Perfeito? Oi, gente. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Letícia Perfeito, eu tenho 16 anos, sou da UJL, aqui de São Paulo. Sou uma ativista política desde os 13 anos de idade, sou tucana, como vocês vão ver, vocês vão perceber ao longo do podcast. Sou uma jovem liberal, eu uso meu Instagram como plataforma de educação política, faço parte do Politize, do Livres, do Lola, instituições que vocês liberais já devem conhecer, e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Enzo e Jéssica, pelo convite. Famosa Jéssica. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo muito da hora sobre liberdade, ativismo, juventude. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, a gente preparou primeiro para começar a conversar assim um pouco, que eu gostei bastante do debate que a Letícia faz dentro das redes sociais dela sobre o sistema educacional brasileiro. Eu acho que isso é algo hoje que a gente gosta de discutir, principalmente dentro dos ambientes de liberalismo, ambiente jovem, que a gente precisa discutir. Se a gente que está dentro das escolas, das universidades, não discutirmos isso, quem vai discutir, né? Então, Letícia, qual o problema do sistema educacional brasileiro hoje? Bom, são muitos, né? Eu acho que é impossível citar aqui todos, mesmo porque eu não tenho conhecimento suficiente para citar todos. Mas a minha crítica de sempre que você falou é a BNCC e o sistema de vestibular que a gente tem hoje, né? Ele é totalmente padronizado e ele é pouco flexível. E aí, muito a ver com a nossa liberdade, ele coloca o caixinha, ele tenta colocar o aluno numa caixinha. E isso, assim, suprimindo e desvalorizando a individualidade de cada aluno. Então é o seguinte, olha, você precisa tirar no mínimo 7 na prova. Tirou menos, você é um bosta, você vai ser um fracassado pro resto da sua vida. Tirou mais, parabéns. Como se a nota definisse quem a gente é. Claro, isso tem mudado, eu acho que a percepção dos próprios pais tem mudado muito ao longo do tempo, mas ainda assim a gente tem essa nota que define para onde a gente vai e o que a gente faz. Então, você tirou tanto, beleza, seja feliz, siga a sua vida. Você não tirou, não, você vai ter que refazer. E isso, assim, desconsidera totalmente quem a gente é como, ser humano, como pessoa. Mesmo porque uma nota literalmente não define nada. Existem diversos tipos de inteligência e, ao meu ver, esse é o principal problema. O sistema educacional, e aí também puxando o sistema educacional e o próprio vestibular, que tem tudo a ver, ele é pouco flexível e muito padronizado. Só que a gente não é igual. E não tem como querer colocar todo mundo numa caixinha, porque isso é impossível. Né? Todos nós somos indivíduos diferentes. E aí o sistema vai tentando nos moldar e a gente perde a nossa individualidade. Então, assim, num geral, ao meu ver, esse é o maior problema. Tu acha que o sistema do vestibular ele vai dividir a população? Ou tu acha que, atualmente ele não auxilia em nada mesmo? Olha, ele auxilia porque se você for pensar numa questão meritocrática, sem considerar o contexto das pessoas, de onde elas vieram, enfim, desconsiderando literalmente tudo, ele é uma régua. Mas ele segrega ainda mais, né? Quando a gente for pensar assim, quando a gente pensa, não é quanto que você caminhou, não é tipo aonde você chegou, e sim quanto você caminhou, sabe? Um aluno que sai da escola, vamos lá, Tabata Amaral, saiu da escola pública e foi para Harvard. Gente, como, sabe assim, olha quanto que essa mulher, ela batalhou. E aí, se você pegar uma pessoa aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um dos colégios de elite, Bandeirantes. A pessoa sai do Bandeirantes e vai pra USP. Você não fez mais que a sua obrigação, né? Você foi treinado a vida inteira para isso. Então, assim, é muito diferente de onde você sai, o próprio contexto e como você se adapta ao sistema educacional. Muitas pessoas não se adaptam ao sistema de prova, ao sistema de testes, e mesmo assim são pessoas muito fodas e que vão,
crescer muito e, enfim, conquistar várias coisas na vida que vão além de uma prova. E o Enem? Quais os teus pontos principais, assim, que tu olha e diz assim, bah, isso aqui é o caos dentro do Enem, ou isso aqui não, isso aqui é a melhor coisa do mundo, o Enem ajuda todo mundo, não deixa ninguém na mão, ou o que tu acha, no teu ponto de vista? O Enem é o maior problema que a gente tem hoje em dia. Claro, né? O Enem é um reflexo do nosso sistema educacional. Então, se a gente for pegar, o sistema educacional ele literalmente prepara, ou precisaria preparar para o Enem, mas o Enem não é prova, o Enem é teste de resistência. Você passa 5, 6 horas fazendo uma prova totalmente interpretativa, e aí chega na metade da prova, você já não aguenta mais, porque você tá lendo, o seu cérebro já tá tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais fazer essa prova, porque eu não tô entendendo mais nada, que não sei quanto é que lá. Porque assim, não é objetivo, é totalmente subjetivo. Isso é bom para quem não estuda o conteúdo em si, mas é teste de resistência. Você fica lá horas seguidas sentado numa carteira. Aquela coisa de 150 anos, tipo, que tinha lá 150 anos, sentado numa carteira, olhando para frente, fazendo a sua prova e pronto, né? Então, assim, o Enem, de novo, é bom para quem avalia, né? Porque fez X pontuação, passou, pronto. Você joga numa máquina e acabou. Você não precisa avaliar o estudante como um indivíduo, né? E sim como uma nota. Só que isso gera muitos problemas, muitos. O primeiro de todos é que, de novo, a nossa individualidade ela é desconsiderada, ela é jogada no lixo. Ela, foda-se, não, você é uma nota, acabou. E os jovens que muitas das vezes não gostam de estudar, assim, eu vou dar um meu exemplo. Eu quero seguir na política. Eu já faço estágio, eu sou atuante na UJL, na juventude partidária. E aí eu tenho que estudar química, física e biologia para passar no vestibular. O que isso vai agregar na minha vida? Assim, beleza, vamos ter o básico, o dia a dia. Meu, bota química no dia a dia. Mas jura por Deus, você vai me fazer decorar 1001 fórmulas e não é aprender, porque a gente decora para a prova, depois que a gente decora para a prova, a gente vai lá e esquece, joga no lixo, porque não é útil na nossa vida, né? Então a gente pega o tempo que a gente poderia estar investindo em coisas que a gente ama. E aí, por exemplo, no meu caso é política, fala, ai, não, vou ter que estudar para química, física e biologia, mesmo não agregando nada na minha vida. É um desperdício de tempo, assim, você joga o seu tempo no lixo. Até coloquei uns stories, fiz uns stories ontem. Falei, será que você gosta da caminhada? Porque a gente fala muito, eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade. Você é feliz agora, estudando para passar na faculdade? Porque eu, pelo menos, assim, sendo totalmente sincera, eu não estou estudando para química, física e biologia. E meus pais são muito tranquilos em relação a isso, o que eu agradeço, minha escola também é mais de boa. Então dá para eu fazer isso, sabe? Focar no que eu amo. Porque eu seria uma infeliz. E aí a gente cria jovens infelizes que estão estudando para o vestibular, não gostam de estudar, e aí criam essa aversão ao estudo, falam, não, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler livro, porque você tem que ler uns livros chatos, que você não entende nada. E aí o aluno não estuda, o aluno não gosta de estudar, ele não gosta de ir para a escola não é uma coisa atrativa, é uma caixinha que você tem que entrar e pronto. E aí, e foi o que eu falei, ele segrega a partir do momento que ele padroniza, né? Porque a gente, eu sou diferente da Jéssica, a Jéssica é diferente do Enzo, o Enzo é diferente de mim. Então não adianta a gente querer colocar todo mundo numa mesma caixinha, sabe? Não adianta. Não faz sentido. Vou dar um exemplo pessoal. Quando tu falou que Enem era prova de resistência, eu estudava numa escola técnica quando eu fiz ensino médio e a gente tinha aula o dia todo. Era uma escola pública. E o engraçado é que essa minha escola pública, ela tinha sempre as melhores notas do Enem. E ninguém entendia o porquê. Claro, a gente já era acostumado a estudar o dia inteiro, então para a gente não mudava nada ficar o dia inteiro lá sentado fazendo a prova, porque era uma rotina que a gente já tinha. Então, realmente, é uma prova de resistência, porque é um aluno que está acostumado a estudar só um turno, para ele vai pesar muito mais do que para a gente, por exemplo, que estava estudando o dia inteiro já há 2 anos no ensino médio. Então, a pergunta para ti é, tipo, como que tu acha que dá para reestruturar o Enem? Se tem como reestruturar o Enem, ou se tu acha que o Enem tem que acabar? Então, eu acho que assim, para mudar o Enem, a gente precisa mudar o sistema de ensino. Então, é impossível a gente falar, vamos acabar com o Enem agora. Mas o sistema de ensino continua a mesma coisa. A gente está com o novo ensino médio, a gente vai falar, aliás, um pouquinho disso para frente, né? Acho que a Letícia travou. E Deu, voltei? Voltei? Voltou Onde eu parei? gravado. Bom, eu vou falar aqui do Enem. Mas assim, para a gente mudar o Enem, a gente precisa mudar o sistema de ensino por inteiro. Não adianta falar, vamos acabar com o Enem, sendo que o jovem está sendo preparado para fazer o Enem.
pela vida inteira, assim, desde os 10 anos de idade, até antes. E assim, os jovens, de novo, são treinados para isso, então a gente tem que pensar numa reestruturação completa. A gente está com o novo ensino médio, só que o novo ensino médio, a gente vai falar um pouquinho para frente, ele não está tão bem estruturado assim, ele está caminhando, assim, baby steps, sabe? Tipo, um passinho de cada vez. Mas a gente precisa mudar o sistema inteiro. E eu, de verdade, assim, você vai falar como? Cara, eu tenho várias ideias, eu acho que a gente tem que implementar educação política, educação financeira, a gente tem que, colocar esses itinerários formativos melhor, a incentivar a autonomia do aluno desde pequenininho, o que você quer fazer, né? O que você quer da sua vida, experimentar coisas diferentes, a sair um pouco do ambiente da escola, mas é um sistema muito complexo, né? Então, assim, quando alguém vai falar, nossa, isso aqui é um sistema que eu elaborei, isso demora anos, né? São anos é, de pessoas muito capacitadas que realmente desenvolvem políticas públicas baseadas em evidências para chegar com uma coisa nova, né? Então, eu realmente não sei. Eu sei que a gente precisa de um sistema mais holístico, né, diferenciado, que avalie mais competências do que além de uma prova, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o sistema dos Estados Unidos, mas ele é bem holístico. Então, você tem o SAT, que é como se fosse o Enem, mas só cai matemática e inglês. Aí você tem, para aluno internacional, o teste de proficiência em inglês. O outro é o Personal Statement, que é o seguinte, você vai escrever uma redação sobre qualquer coisa, assim, normalmente é para você tentar contar um pouquinho mais de você, da sua experiência, sabe, tipo, seu background. Quem que é você? Quem que é a Jéssica? Quem que é o Enzo? Quem que é o João? Quem que é a Maria? E tentar contar um pouquinho mais disso. Aí tem as short essays, né, que normalmente aí depende da faculdade, mas é para você contar mais sobre você, assim, quem é você, o que que falta, pra gente tentar realmente entender quem que é o estudante. Além disso, tem todas as notas desde o ensino médio, assim, desde o nono ano, né, que lá começa antes. Também tem carta de recomendação de professor. Tem muita coisa. Ele é muito holístico. Porque às vezes você não é tão bom em prova. Ah, e também tem as extracurriculares, esqueci de falar isso. Então, você não é muito bom, mas você é um atleta muito bom, não sei o quê. Eles valorizam isso lá. Ou, nossa, você curte muito política e você tá muito engajada. A gente vai te valorizar, a gente quer você. Então, não é só uma nota que vai fazer você passar ou não na faculdade. Claro, o sistema de lá não é perfeito, mas 1000 vezes melhor do que daqui. Eu vou usar, Letícia, aproveitar que tu falou tudo isso. O teu exemplo foi mais parecido com o meu. Eu comecei a gostar de política quando eu estava na sexta série, lá em 2014. Então, tipo, cara, para mim, política era tudo. Agora, sentar e fazer conta e mexer com química, física, biologia, conjugar verbo, cara, isso era a pior coisa do mundo para mim. Eu odiava ter que ir para a escola, estudar, fazer prova, então era um parto. Minhas notas nunca foram boas, e não digo que eu tenha orgulho ou não tenha de não ter tido uma nota boa dentro da escola, porque isso hoje, realmente, entrando na vida profissional, a gente vê que isso não vai influenciar em praticamente nada, porque a gente começa a construir uma história totalmente nova. Eu abri mão de muita coisa, e, tipo, dentro da escola, a gente começa a aprender a segurar muita coisa. Eu acho que isso não é o legal, a gente tem que ser aberto para tudo, ser aberto para novos pensamentos, aberto para novos conhecimentos. A gente tem que aprender a ter um novo olhar. Que nem tu disse antes, as atividades extracurriculares têm que ser mais bem avaliadas. Cara, hoje a gente tem o nosso sistema brasileiro, eu acho que ainda a gente podia aproveitar mais essas atividades e ampliar mais o leque. Cara, clube de debate, que é uma coisa que eu acho que poucas escolas têm, e dentro da rede pública, isso falta hoje para a gente ter. Eu sei que dentro das particulares tem, e eu sei que dentro da rede pública falta isso, e principalmente no interior. Minha cidade é de interior, eu sei que isso é bem complicado. E a gente precisa começar a investir. Eu acho que o Brasil precisa olhar para esse ponto hoje, para a gente poder dar um salto, porque a gente está preparando as gerações que vão assumir o poder, o comando do país, o comando das cidades, dos estados, nos próximos anos. Então, tipo, cara, ter essa visão é fundamental. Então, eu, aproveitando todo esse embalo, agora eu te pergunto, a reforma do ensino médio, que a gente comentou antes, cara, eu acho que ela não é perfeita. Não é, ela tá longe de ser perfeita. Mas ela já é um passo que a gente pode começar a dar, um pequeno passo, mas que vai ajudar bastante para focar realmente, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Hoje eu acho que isso, a gente olhando, as pessoas não saem do ensino médio preparadas para o mercado de trabalho. E isso sei lá, eu acho que é o fim, porque as pessoas saem de lá sem ter noção, às vezes,
não tem noção do que tu quer cursar de faculdade, não tem uma base para te ingressar, e hoje que a maioria das pessoas cobra tu ter uma experiência, cara, tu tá sem ensino médio, que experiência tu vai ter? O ensino médio já te consome, tipo assim, sei lá, 20 horas do teu dia. Então, como é que tu vai ter experiência além disso? Então, na tua visão, o que a gente pode mudar hoje? O que essa reforma do ensino médio traz para a gente aprender e que a gente pode buscar em futuras reformas? Então, de novo, a reforma do ensino médio é um grande passo, porque a educação brasileira é um lixo, então, assim, qualquer coisa é lucro, né? O que vier é lucro, a gente está bem nessa situação. Então, claro, ela já é um grande passo, mas ela não está sendo implementada de maneira correta e de uma maneira eficiente. Eu estava conversando com vários professores meus e uma assessora lá do gabinete que eu trabalho, de uma vereadora aqui de São Paulo, que manja muito de educação. Eu falei, qual que é a sua opinião? A reforma ela é boa, a teoria é linda. 5 itinerários formativos, as eletivas, projeto de vida, educação financeira e não sei o que, não sei o que lá. Mas os professores não estão sendo instruídos. A maior parte das escolas públicas e privadas estão com 2 itinerários formativos. Como que você vai trabalhar em cima de 2 itinerários formativos? Isso não dá, você precisa dos 5. E aí tem uma implementação, eu não sei até que ano que eles precisam implementar, mas assim, você vai logo, você tem que ir logo, né? Não adianta implementar 2 agora, e depois um aluno que só tem essas 2 opções, ele quer mais uma, só que não tem no ano dele. O que você vai fazer, né? Então, assim, eu vejo, assim, que não... É linda a teoria, mas não está sendo implementada de maneira correta. Os professores, as escolas, os DREs, que são, tipo, regionais, assim, de educação, não foram instruídos de maneira correta. Então tá uma bagunça, assim. Os professores falam, não, beleza, a gente tem que fazer isso, cortaram a aula de não sei o que, não sei o que lá, mas a gente não sabe como que a gente vai colocar, como que a gente divide esse conteúdo. Agora tem menos aula de biologia, como que eu vou fazer? O que eu corto do conteúdo? Não foi instruído. Então isso complica muito a vida dos professores, porque, de novo, os nossos professores também são ruins, num geral, né? A formação pedagógica deles é ruim, muito teórica, pouco prática. E aí o professor que já está ali, já é meio, já está numa situação ruim, principalmente nas escolas públicas depois da pandemia, ele chega e tem que fazer isso, só que ele não sabe. Então, os professores precisam ser instruídos, eles não estão sendo instruídos. Então, isso complica muito defender essa reforma do ensino médio, né? Eu acho que tem que ter, mas ela precisa ser, vamos fiscalizar, né? Vamos implementar direito. Tu falou da formação dos professores, e daí, já puxando a nossa próxima pergunta, tu acha que o Brasil ele deve focar mais na educação básica ou no ensino superior? Então, ambos, né? Só que numa questão de pirâmide. A pirâmide que a gente tem hoje, ela é ao contrário. Você investe pouco na educação, pouco. O Brasil investe 6% do PIB na educação, o que é superior à maior parte dos países já desenvolvidos. Então, assim, o dinheiro não está sendo bem usado, assim, tem dinheiro, mas não está sendo Dinheiro bem não usado. falta, né? Dinheiro não Falta a falta. gestão. Falta gestão, exatamente. Então, assim, o que a gente tem hoje no Brasil é uma pirâmide assim, né? Então, a gente tem muito mais investimento para educação superior e pouco investimento para educação privada. O que acontece? Os alunos da educação privada não, desculpa, da educação básica. Básica é até a terceira do médio. Então, assim, você tem esses alunos que não passam nas instituições públicas. Aliás, a maior parte dos alunos que são de escola privada não passam nas instituições públicas. Então, assim, aqui em São Paulo, a gente tem a USP. Nossa, só gente muito inteligente. Só gente de escola, assim, que, totalmente preparatória passa, porque é muito difícil. E aí você fala, pro aluno ali que tá na escola pública, passe na USP, porque ele não vai ter, muitas vezes, ele não vai ter grana para pagar uma instituição privada. Ou de escolas privadas também, né? Porque se você for pegar um curso, sei lá, de medicina, 8, 9, 10 mil reais uma mensalidade. De direito e economia, os cursos bons de faculdades boas é 3, 4, 5 mil reais. Não é todo mundo. Pequena parte da população tem condição. Então, assim, o sistema público, a educação superior ela é muito boa, mas ela é elitista, né? Se eu não me engano, atualmente 50%, por conta das cotas da USP, se eu não me engano é isso, eu posso estar falando bobagem, mas grande parte dos alunos da USP agora eles são de escola pública, mas por conta de cota. E é o que eu falo, cota não vai resolver, cota é uma medida, é uma ação afirmativa. O que acontece? Você está ali, a gente sabe que tem que ter direito, que os alunos públicos, eles precisam, os alunos de escola pública precisam passar na educação superior pública, mas você vai lá e se dá uma cota, que é uma medida afirmativa com prazo.
mas não tem prazo. Eu não sei quando vai acabar. Não, né? Tá ali, mas não falaram, a gente vai acabar isso em 2025. Não, tá ali. E ela precisa ter um prazo, né? Opa, parou aqui, porque senão a gente vai estar remediando. E é até o que eu falo, tem uma teoria da árvore, né? Não adianta a gente ficar podando o galho podre, ao invés de investir na raiz. Investir na raiz é trocar, é virar a pirâmide. Deixar mais recurso para educação básica e menos para educação superior. Então a gente vai acabar com uma das melhores faculdades? Não, a gente pode cobrar a mensalidade de quem pode pagar. Isso é uma medida muito polêmica, o Daniel José fala muito sobre isso, mas é real, isso é uma medida liberal também, né? Que todo mundo fala, que não é, que não sei o que, não sei o que lá. E as pessoas problematizam isso. Mas se a gente realmente quer uma educação melhor, a gente precisa olhar para a situação de uma maneira, com equidade, né? E não igualdade. Eu vou usar essa tua fala agora de, por exemplo, cobrar de quem tem condições de pagar. O Fábio Ossman, esses tempos eu estava discutindo com ele sobre uma questão da privatização do SUS que tinha surgido, uns comentários. Eu disse, Fábio, o que tu acha? Ele disse, cara, assim, a gente tem hoje, todo mundo tem direito ao SUS, né? Todo mundo pode ir lá e usufruir. Mas, cara, eu tenho condições hoje de pagar uma consulta e quem sabe eu tô lá tirando a vaga, o direito de outra pessoa que não tem a condição de pagar, de estar usufruindo desse sistema. Então, às vezes as pessoas que têm a oportunidade, que têm as condições de ir lá e pagar, claro, o sistema de saúde é diferente do sistema de educação em nível, porque mexe realmente com a nossa saúde. Mas, se tu vai analisar o sistema de forma de gestão de governo, é a mesma. Porque a gente está, às vezes, tirando o direito de alguém que precisa realmente eu tenho direito também. Eu posso ir porque aquela pessoa também tem. Só que, às vezes, é aquela questão, né? Colocar o dedinho na consciência e analisar se realmente eu preciso ou não. Para encerrar, Letícia, esse nosso debate, assim, dessa parte, como seria o sistema brasileiro de educação que, na tua cabeça, não existe sistema perfeito, né? Tu acabou de dizer isso, acho, em todas as suas falas, mas, assim, que ajudaria a melhorar. Aquele sistema que resolveria uma parte dos problemas. Como eu falei no começo, eu acho que o maior problema da educação brasileira é essa questão dele ser pouco flexível e muito padronizado. Então, foi o que eu falei, a gente precisa despadronizar, a gente precisa começar a individualizar a educação. A saúde é individualizada, o plano de saúde é individualizado, o plano de vida é individualizado, tudo é individualizado, menos o vestibular, que é uma das partes mais... Se eu for assim, se eu for fazer um top 10, assim, top 5 vestibular tá ali, uma das fases, uma parte muito importante da vida de qualquer pessoa. Então, assim, não adianta a gente querer padronizar. Não adianta, cara. Eu não vou passar em uma prova de química, física e biologia. E aí, por isso, eu não posso fazer uma faculdade de economia para ser uma boa política? Olha o que eu faço além disso. O quê? Se jura que não saber química, física e biologia vai me impedir? Isso, assim, esse é o meu exemplo. A gente tem 1001 situações diferentes, então não adianta a gente querer colocar numa caixinha porque as pessoas são diferentes. Não adianta querer padronizar e falar que todo mundo é igual, porque ninguém é igual. E aí isso tem muito a ver com essa questão do liberalismo. Ninguém é igual, cara. A gente tem que ter liberdade de seguir, de poder fazer o que a gente quer. O Enzo, você falou lá no começo essa questão da profissionalização, que a gente já passa muita parte do nosso tempo na escola. Como que a gente vai se profissionalizar? No começo desse ano, eu tomei a decisão, que eu recebi uma proposta de estágio, eu falei, cara, com política, coisa que eu mais amo na minha vida. Eu falei, ou eu fico sem o estágio e sem política, estudo pro vestibular, sei lá, para passar numa USP, e aí eu vivo um ano infeliz, ou eu passo um ano muito feliz fazendo o que eu amo e construindo minha carreira. E aí eu falei, eu vou fazer o estágio. Cara, que decisão incrível. Eu falo, cara, eu sou muito feliz. Essa decisão me deixou muito feliz. Eu acho que tudo acontece por alguma razão. E aí eu vejo muitas pessoas, muito jovens, né? Ai, meu Deus, eu parei de treinar, eu parei de fazer tal aula que eu gostava, eu parei de fazer tal coisa porque eu preciso estudar pro vestibular. São jovens infelizes. Então a gente precisa cultuar uma cultura de, meu Deus, você não precisa saber de tudo isso. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a entender que essa ideia de meritocracia, a meritocracia que a gente tem hoje não é meritocrática, a gente vai conseguir entender que antes da prova, antes da nota, a gente precisa de um indivíduo feliz, que siga
que faça o que gosta, né? Óbvio, pensando assim, numa esfera de ensino médio, né? De jovens que já têm a liberdade de pensamento para conseguir fazer e seguir mais ou menos a linha que eles querem pro resto da vida. O sistema, ele precisa ser focado nisso, de querer potencializar os pontos fortes, as qualidades de cada estudante de maneira individual. E não querer forçar todo mundo a fazer a mesma coisa. O sistema precisa ser individualizado. O sistema, principalmente se a gente for pegar no vestibular, ele precisa ser, de novo, individualizado e holístico. A gente precisa de mais de uma forma de avaliação. Existem 1001 tipos de educação, de inteligência. Por que a gente está focando só em um? Né? Então, existe muita coisa, né? Assim, o sistema ele é muito, muito complexo, mas foi o que eu falei, a principal coisa é deixar uma coisa mais individualizada, não padronizada e holística. E o sistema, ele também, ele te oprime de um jeito que depois que tu vai fazer o vestibular, que tu vê que a tua nota não é suficiente, para ti não ficar parado, tu às vezes coloca em outro curso, que não é o curso que tu queira. Então, tipo, eu vejo isso, exemplos de amigos meus que não estão fazendo a faculdade que era o sonho deles, porque eles não conseguiram entrar na faculdade que era o sonho deles, porque eles não tinham nota, mas são pessoas incríveis que seriam ótimos profissionais e agora são pessoas que vão provavelmente estar frustrados fazendo uma profissão que não é a que eles escolheram inicialmente. Então, eu acredito que se tivesse outra forma de avaliação, também ajudaria essas pessoas a conseguirem correr atrás do sonho delas até na graduação. Exato. E sem contar a parte de que, tipo assim, tem 17 anos, você precisa decidir o que você quer pro resto da vida. Eu até falo, eu sou uma pessoa muito privilegiada, acredito que vocês dois também, porque eu já sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu sei qual que é a minha paixão, qual que é o meu propósito, por que eu tô aqui. Mas são quantos jovens que têm essa mesma ambição, essa mesma, né, decisão de falar, meu, caralho, isso é a minha coisa, é meu lugar no mundo. A maior parte não tem ideia. E aí vai lá prestar vestibular. Até hoje a gente tava lá na minha sala, abriu inscrição para um vestibular. E aí eu lá colocando que economia, etc. Vou prestar economia. E aí eu, para os meus amigos, o que você vai prestar? Aí uma amiga minha falou assim: ah, eu não sei, eu acho que eu vou colocar aqui ADM, alguma coisa assim, tanto faz. Tanto faz, cara. Você precisa de um tempo para se descobrir, sabe? E claro, falando assim, para minha bolha social, para nossa bolha social, se você tem a oportunidade, se você não sabe o que você quer fazer, você tem, sei lá, mano, a oportunidade de passar um ano viajando, ou, sei lá, trabalhando, fazendo qualquer coisa, porque você não sabe o que você quer fazer de faculdade, usa esse ano, não entra na faculdade. Você não precisa entrar com 17 anos. Você não precisa saber o que você quer da vida com 17 anos. A maioria das pessoas pensa assim, né? Aquele velho pensamento, eu acho que isso vem de casa mesmo, é uma questão cultural às vezes. Eu sei que os meus pais me deram muita liberdade para mim escolher sempre o que eu queria fazer. Tipo, às vezes pode ser. Algumas pessoas dizem que isso é não, às vezes não controlar os filhos, né? Mas eu acho que isso é a melhor coisa. Quando eu tiver os meus filhos, eu também vou ser assim, porque eu acho que tu precisa dar autonomia para eles ao longo da sua adolescência, por exemplo, dessa fase, conseguirem saber o que eles querem. Porque, cara, tu não tem hoje a autonomia para fazer, e isso passou pelo processo de eu dizer em casa, eu vou concorrer a vereador. E os meus pais disserem, então, nós vamos te ajudar. Claro, eu tinha, minha família toda é de política, né? Viveram a política inteira, a vida inteira, mas, tipo, eles poderiam ter dito, não, tu não vai, tu vai ficar no ensino médio, tu vai focar nisso, que é, tu precisa passar no vestibular. Não, peraí, você concorreu no terceiro do médio? Sim, cara. Incrível, eu amei! Política sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, tipo assim, cara, chegar em casa, eu me preparei 2 anos para concorrer e, tipo, era aquela coisa em casa. E a avó dizendo, não, política não é legal. Porque uma avó minha concorreu a vereadora aqui. A outra avó, ela não gostava muito de política. E, cara, eu dizia assim, eu vou concorrer. E eu pegava mapa, e eu me planejava, e eu baixava coisa na internet para me preparar. Eu fiz o Renova, tá? Para quem gosta de política aí e não sabe o que é o Renova, procurem aí. O Renova é um baita curso de preparação para políticos no país inteiro e elegeu várias pessoas durante o país nas últimas eleições. Está com curso agora para o ano que vem, né? Cara, eu fiz e eu disse, é isso que eu quero, não quero outra coisa. E daí minha avó dizia assim, tá, e o vestibular? Tu vai fazer vestibular? Tu vai fazer Enem? Eu disse assim, cara, eu não quero fazer Enem. Não gosto disso, eu não quero fazer vestibular. Tire isso da cabeça. Tá, mas administração ou direito? Qual tu vai escolher? Daí diziam assim, tu tem que escolher um para ter uma profissão, porque política não é profissão.
ok, política não é profissão e eu concordo com isso. Tu não pode viver da política, né? Eu acho que a política que faz da política o seu autossustento é errado, né? Tu precisa ter uma coisa para, tipo assim, saber o momento de sair da política e saber que agora eu vou fazer isso. Claro, a gente falou todo o podcast aqui, eu acho que isso é fundamental, se aventurar, né? Se jogar nas aventuras da vida, eu acho que isso é fundamental. Mas, cara, eu fui para um caminho totalmente diferente que a minha família nunca imaginava, que era a gestão pública. Eu acho que, tipo, isso é uma coisa que eu gostava. Eu disse assim, não vou começar a administração, porque eu vou começar a administração e eu sei que eu não vou parar. Que eu não vou querer, que eu vou parar e não vou querer continuar. Vou fazer direito, cara, vai ser a mesma coisa. Então, fui para algo que eu gosto, que é gestão pública, que é algo que vai focar realmente no que eu quero. E eu vou dar um conselho aqui para quem está ouvindo o podcast. Cara, eu acho que é o conselho que a Letícia também vai dar. Sigam o que vocês querem fazer. Não pensem que vocês têm que fazer algo pensando no que os outros querem, no que os outros vão pensar. Cara, a vida passa muito rápido. Claro, a gente é muito jovem ainda, então, tipo assim, a gente não vai decidir Dá pra fazer hoje. muita coisa. E eu acho Dá que pra o que o muita Enzo coisa. falou é exatamente isso. Cara, no final do dia, quando você deitar no travesseiro, o importante é você estar feliz. Claro, você precisa ter uma consciência de, tipo, eu preciso me sustentar e etc. Mas isso depende da dinâmica familiar de cada um, né? E eu tenho, Enzo, total. Eu primeiro amei que você concorreu no terceiro médio, assim, achei genial, cara, adorei. E é muito isso, né? De tipo, meus pais também sempre me deram muita liberdade de eu decidir o que eu quero e poder seguir o que eu amo, né? E meus avós também ficam, mas e o vestibular? Política. E eu acho que também isso é um baque para todo mundo que gosta de política, né? No começo a família fica tipo, mas política, não sei o quê, porque política só tem corrupto. E aí você vai entrar na corrupção. É muito isso, né? Essa visão geral. Criei com tanto carinho, agora vai pra política, né? Exato. O que eu fiz de errado? Então, acho assim, é uma dificuldade, mas cara, se você amar, assim, independentemente do que você for fazer, eu acho que é lutar pelo que você ama. E gostar da caminhada, né? Porque não adianta só falar, eu quero ser um médico, mas peraí, você vai ter que estudar uma década, mais de uma década, e vai estar sempre estudando para ser médico ou para ser político. Então, é ser feliz. No final do dia, é isso que importa. Bem isso. Jéssica, tu quer conduzir a próxima pergunta? E também não ter medo, né, gente, de trocar de curso. Eu troquei de curso mais de uma vez, eu demorei para me encontrar até descobrir a minha verdadeira paixão. Então, se vocês entrarem e ver que não é realmente aquilo que tu achava que era, porque é muito bonito a gente escutar de um estudante de direito, é assim, mas a experiência de cada um é diferente, né? Aí eu entro, a minha experiência não vai ser a mesma que a experiência da Letícia, a experiência do Enzo, eu não estou gostando. Então não fiquem, não se formem numa coisa que vocês não queiram fazer, porque é muito ruim e profissional frustrado é o que faz o nosso país não dar certo, porque são maus profissionais lá atuando em áreas que eles não queriam, fazendo coisas que eles não queriam, errando e ainda falando mal da profissão e desvalorizando às vezes. Então eu acredito que tem que ter isso também. E assim, qualquer coisa que você fizer com amor, você fizer com paixão, de falar, meu Deus, é isso, você vai ser bem sucedido. Claro, tem que ter foco, tem que ter determinação, mas com certeza. Se você amar, eu acho que não é um sacrifício, né? Falar, meu Deus, eu tenho que ficar até tarde fazendo tal coisa. Eu vou usar meu sábado para isso. Porra, é paixão. Então, a gente viu na maioria das suas respostas que tu é liberal. Tu tá em grupos liberais também. Então, por que o PSDB? Por que o PSDB ele te dá essa autonomia liberal? Por que esse partido? Porque se tu for ver toda a história do partido, ele não é considerado um partido liberal. Então, por que o PSDB? Eu acho que realmente essa é a maior pergunta assim, que eu recebo de todo mundo. Tipo, como assim você tá no PSDB? Não entendi, você é liberal, eu não sei o quê, como assim? E são muitas razões. Ano passado eu falei, eu acho que eu vou me filiar a um partido político. Comecei a estudar e comecei a fuçar, a entrar no meio. E uma das muitas coisas que me atraiu muito no PSDB foi a questão da história do partido. FHC, Mário Covas, Franco Montoro. Gente, a história do... Meu Deus. Então, assim, o PSDB sempre lutou pela democracia. Aliás, ele
nasceu no pleito para a democracia, na Constituinte de 88, e ele nunca se rendeu aos extremismos. E essa é a coisa que mais me atrai no PSDB. Além, enfim, né, do Plano Real e a vacina. O PSDB salvou o Brasil 2 vezes, gente. Plano Real com o FHC tirou do bolso, ó. Era o real, tô esperando o Dória tirar a vacina. Eu que fiz. Foi ele que fez. O PSDB nunca teve medo de enfrentar esse tipo de situação e de tomar a coragem e falar, não, isso está acontecendo, o Brasil precisa de mim. Não num sentido heróico nem nada, mas eu tô aqui, eu sou um gestor público, eu preciso resolver esse problema. Outra coisa, democracia interna, né, gente? Não sei se para quem conhece, mas o PSDB tem prévias. Aliás, né, esses meus 2 amigos aí do Rio Grande do Sul, que são Eduardo Leite, eu sou Dória, tô aqui, ó, tá bom, gente? É uma eleição interna para os cargos do Executivo e Senado também tem. Então, para decidir, porque se você não ganha no partido, você não vai ganhar fora, né? Então, a gente tem 4 candidatos, né? O Eduardo Leite, o Dória, que vai ganhar, o Tássio e o Arthur Vigílio, se eu não me engano é isso. Os 2 principais, o Eduardo Leite, são o Eduardo Leite e o Dória. Então, assim, a gente sempre teve a democracia interna. O voto do filiado importa. Leti, eu não vou poder votar porque eu me filiei pouco depois do prazo acabar, que você tem que se filiar 6 meses antes. Mas você importa. Eu quero saber a sua opinião. O partido é uma democracia. Quando o partido foi decidir o logo, quando o partido foi decidir o nome, lá em 88, antes de protocolar, de mandar para o TSE o pedido, foi assim que funcionou. Desde sempre. O PSDB é democrático por si só. E aí foi o que eu falei sobre a questão de lutar pela democracia e nunca se render aos extremismos. O PSDB é um partido equilibrado. Eu não tô falando equilibrado sem em cima do muro, não, tá, gente? A presidente, se eu não me engano, foi a Ieda que falou no último sábado, no evento foi o seguinte, foi mais ou menos assim. Ficam falando que o PSDB é um partido que fica em cima do muro. A gente sobe no muro mesmo. Pra gente poder enxergar todas as possibilidades e aí tomar uma decisão. E isso me impactou muito, porque, caralho, o PSDB sempre foi isso. Porque sempre fala, o PSDB que fica dialogando com esquerda, fica dialogando com direita, porque fica fazendo tal e não sei o quê. Uma hora apoia uma ideia de direita, uma hora apoia a ideia de esquerda. Como assim? Não dá pra ser assim. De novo, as pessoas tentam colocar em caixinhas, né? Desde que a gente aprende desde pequeno. E não conseguem entender que as pessoas e os partidos e políticos são indivíduos, entre aspas, né? Podem tomar decisões diferentes. O PSDB é um partido equilibrado a partir do momento que ele, primeiro, consegue... Ele é democrático porque ele consegue ouvir ambos os lados. Ele senta na mesa e fala, beleza, qual que é a melhor ideia pro país? O que o país está precisando? Não ligo se é de esquerda, não ligo se é de direita. Não ligo. Qual a melhor ideia pro país? O que vai ajudar? A gente quer saber isso, sabe? E aí também sobre essa questão né, de dialogar, eu falo muito da ideologia, né? A ideia e a lógica. A lógica para o PSDB, e aí falo PSDB, eu digo para políticos eleitos, né? Porque eu não posso pegar todo mundo, não conheço todos os filiados, nem todos os políticos do PSDB. Mas se você pegar o pessoal aqui de São Paulo, o próprio Dória, assim, a lógica sobressai a ideia. O que o Brasil precisa? O que São Paulo precisa? Qual política pública? Qual política pública? O que os números mostram? Não adianta a gente ficar defendendo uma ideia que não tem lógica, que não tem senso. O Eduardo Leite também fala muito isso. Se for para combater corrupção, não sei o que, eu sou de direita. Se for para ajudar em causa social, eu sou de esquerda. E o PSDB é isso. Eu sou isso. Né? Eu sou taxada de antifeministas por uma, outra pelo feminista, esquerdista, comunista, outra fascista. Então, assim, se você está recebendo esses 2 tipos de xingamento, você está seguindo o caminho certo. Confia, você está no caminho certo. Mas o PSDB sempre foi isso, sabe? E aí as pessoas tentam emplacar e limitar, não só o PSDB, mas acho que a política em si. E aí, de novo, traz esse equilíbrio entre economia e social. Eu sou liberal por inteiro. O JL, né, assim, no geral é liberal por inteiro. A gente tem várias vertentes, várias pessoas, mas no geral, sim. E então, eu gosto muito disso. Além de que a gente é equilibrado para fazer política. De novo, a gente ouve ambos os lados, né? Quando eu falo ambos os lados, tô colocando uma polarização, mas a gente ouve as pessoas, a gente quer dialogar, a gente quer saber o que é o melhor para o Brasil, sabe? E a gente faz política sem ódio. Você não vai pegar uma campanha do PSDB baseada em ódio. Em 2020, aqui em São Paulo, a campanha do Bruno não foi baseada em ataque. Não foi, porque tal candidato, eu não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente não faz isso. A gente não faz, a gente não fez. Diferentemente de muitos candidatos, e o que a gente tem hoje no Brasil, que é uma política baseada, primeiro, em polarização, as pessoas se alimentam disso, e em ódio. De começar a meter o louco, que é isso que dá mídia no final.
mas quem ganha no final é o PSDB aqui em São Paulo. Então a gente está fazendo alguma coisa certa, né? E esse não é o estilo de política do PSDB. Bruno Covas falava: é possível fazer política sem ódio, fazer política falando a verdade. Então, isso de verdade é a coisa que assim, mais falei, nossa, tipo, meu, que partidão, assim, sabe? E além disso, que a gente até tava batendo um papo antes de começar a gravar o podcast, o PSDB ele é muito inclusivo, né? Ele tenta puxar muito jovem, mulher, dá muito espaço. Você quer trabalhar lá no PSDB? Meu, se você é um jovem, quer trabalhar, aliás, primeiro me chamem, né? Se você quiser se filiar ao PSDB lá, @leperfeito. É muito inclusivo, eles querem. O Dória puxa muito jovem, puxa muita mulher. Eles criaram a Subsecretaria da Juventude aqui no estado de São Paulo. Os meninos lá da Subsecretaria estão fazendo um trabalho genial. Então, assim, sempre me deram muito espaço. E outra coisa que eu acho importante falar também é que é um espaço seguro para mulheres, no geral, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. A política já é um ambiente muito hostil e eu nunca me senti insegura. Em várias outras bolhas, assim, políticas, você se sente insegura por ser mulher. Não por si, mas numa questão de assédio, etc. E nunca me senti assim. Então, algumas das razões. Eu poderia aqui ficar falando umas 3 horas. Eu vou falar, porque eu acho que é o mesmo. O caso da Letícia é o mesmo que, às vezes, o meu, assim, quando as pessoas me perguntam o porquê MDB, né? Tipo, cara, não tem nada a ver. Tu deveria estar no Partido Novo, e eu escuto isso de muitas pessoas. Quando eu saí do PSDB. Quando eu saí do PSDB, as pessoas me paravam na rua e diziam assim: tu vai pro Partido Novo, né? E daí eu olhava assim e dizia: bah, eu tô no interior do estado. Nem sabia que tinha essa abrangência. Eu disse não, né? Porque toda uma questão. E eu procurei um partido que ideologicamente às vezes não bate muito com o liberalismo, né? Não bate, quase sempre não bate com o liberalismo. E o PSDB nasceu praticamente dentro do MDB. Eu acho que isso é uma coisa histórica. Eu acho legal a gente trazer, porque tipo mostra que dentro de um partido que nasceu do povo, que foi o MDB, que era um movimento ali que entrou, teve uma ala que também não se sentia representada e que buscou uma representação, não foi ouvida pelo MDB e procurou construir um partido que pudesse representar aquela parte deles. Então, assim como o Mário Covas foi MDB, FHC, Franco Montoro. Muita gente foi MDB e depois saiu e entrou no Sim, PSDB. o PSDB surgiu do MDB. Surgiu do MDB. Então, tipo, cara, foi aquele pessoal que queria representar uma parte. E, cara, eu acho que isso é fundamental hoje na nossa sociedade. Mostrar que a juventude, realmente, a juventude tem que ser representada, tem que tomar voz, tem que tomar posição. Se a gente não tiver a juventude debatendo lá, tiver sempre os mesmos, isso foi uma coisa que eu bati na minha campanha, reclamar e votar nos mesmos não vai mudar nada. Vai continuar sempre as mesmas coisas. Então, tipo assim, procurar a juventude para mudar é essencial. E eu acho que agora a gente vai entrar na pergunta assim que vai poder deixar o nosso debate mais humano. Apesar dele ter sido bem legal, agora vai ser mais humano. Letícia Perfeito, responde a pergunta da UJL do Rio Grande do Sul. Quando teremos Letícia Perfeito na Câmara Municipal de São Paulo? Cara, eu não tenho ideia. Eu tenho muita vontade de concorrer, não sei se para vereadora, tenho muita vontade mesmo, mas eu pretendo me formar antes, ter uma capacitação, mas também pode mudar. Isso também não depende só de mim, né? Depende também do PSDB, de vocês. Então eu não tenho ideia, mas eu tenho muita vontade. Então, pessoal, já siga a Letícia lá no Instagram, né? Eu gosto de dizer assim, segue as pessoas antes que elas sejam eleitas, entendeu? Que daí as pessoas podem seguir de volta e já fica amigo de famoso, entendeu? Então, segue a Letícia lá, acompanhe, cara, os debates da Letícia no Instagram, eu tô acompanhando há pouco tempo, mas já percebi que é um Instagram que é muito rico em conteúdo. Letícia traz bastante debate e eu acho que isso é fundamental para quem quer entrar dentro da política. Então, qual é o arroba, Letícia? @leperfeito, LE Perfeito. Perfeito meu sobrenome, ó, já dá um ótimo marketing. Me sigam lá. E por que política? Porque tem tanta coisa a mais para fazer, por que tu se encantou por política?
Cara, essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu já tentei de tudo, assim, na vida. Já joguei todos os esportes possíveis, tentei cantar, tocar todos os instrumentos. Você pode tentar. Tudo eu já tentei. E eu acho que nunca meu, foi uma coisa que, sabe, meu, brilho no olho, assim, que te dá tesão de fazer. Você fala, meu, eu vou acordar. Meu, por mim ficaria o dia inteiro, todos os dias fazendo isso. E a política, assim, ela é a maneira mais efetiva de mudar a realidade das pessoas, né? Eu acredito muito na educação. De novo, também por ser uma liberal, eu acredito que as pessoas têm que ter liberdade para seguir o que elas quiserem. Elas podem ser o que elas quiserem ser. E a educação capacita para isso. Só que tem muita gente que não tem educação. Então, claro, tem toda essa questão de, ai, eu quero mudar o mundo, mas me dá, a política, para mim, é o meu lugar no mundo, assim, sabe? Eu me sinto. A melhor versão da Letícia é a Letícia na política. Eu não acho que eu não consigo nem explicar isso, é muito difícil tentar colocar isso em palavras, mas é aquela coisa, meu, que você sente aquele tesão de acordar, de falar, meu Deus, é isso, eu sou uma pessoa muito feliz fazendo isso, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, é muito bom. E você tem poder para realmente melhorar a vida das outras pessoas. De novo, o Enzo estava falando de tirar as pessoas, de, né, votar, eleger pessoas boas. Cara, se você que é bom não se eleger, não concorrer, se você que é bom não colocar a mão na massa, você tá deixando isso para quem não é bom, para quem quer tirar proveito da situação. Então, se você acredita em você, se você quer mudar o mundo, cara, política é a maneira mais efetiva de fazer isso. Quando os bons se calam, os ruins tomam o poder, né? Isso eu acho que é fundamental a gente trazer isso e o que o nosso país vive, né? A gente falou da polarização antes e, cara, a gente está se encaminhando novamente. As pesquisas estão mostrando isso, apesar das pesquisas não serem 100% confiáveis. E eu acho que elas não são, às vezes, elas não mostram realmente a massa da grande população, até porque as pesquisas erraram muito em 2018, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, elas erraram bastante. Então a gente consegue ter uma visão de que a gente está se encaminhando, às vezes, para um cenário realmente, novamente, como 2018, uma eleição polarizada entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro. Eu não quero o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Eu não quero o Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Cara, tem outras opções. 2018, se eu não me engano, nós tivemos 18 candidatos à presidência. Cara, 18 candidatos à presidência é muita gente. Então, a gente pode olhar os outros candidatos e, cara, escolher dá para escolher. Isso, às vezes eu brinco, né, com as pessoas. Cara, dizer que não tem opção é mentir. Não tem um político que vai contentar 100% contigo, isso é fato. Mas aquele que contentar... Só você mesmo. Só você mesmo. E você não quer concorrer a presidente, então vai ter que achar alguém. Então vai ter que achar alguém que 51% bata contigo, pelo menos. Então, eu acho que agora também fazendo uso dessa questão de que o nosso país está desgastado, a gasolina tá cara, a comida tá cara, fugiu a palavra agora. Não. Não é. O imposto tá caro, então, tipo, cara, vamos achar uma solução. A gente precisa de uma solução urgente. Urgente. Deu certo no passado, eu tava comentando isso com alguém. Tem gente que diz assim, quando o Lula tava, a gente comprava carne, a gente tinha casa, a gente fazia... Cara, vai comparar 10 anos, 20 anos atrás com agora, isso não vai dar certo, né? Então, Lula não vai salvar o país, Bolsonaro não vai salvar. A gente já sabe que é o único partido efetivo, assim, que realmente vai salvar o Brasil, que já fez 2 vezes e vai fazer de novo, se estiver na presidência, é o PSDB. Então não adianta falar de Lula e Bolsonaro. Eu vou dizer que o Michel Temer também, né, salvou, ajudou a salvar o país. Não vou... Ajudou. Meu Deus. Salvou, calma. Ajudou. Temer como vice, eu acho que seria bom, assim, vice do PSDB. Ou a Simone Tebet, eu ainda tô decidindo aqui. Mas, Letícia, na tua visão, assim, de alguém que gosta de política, de alguém que vai concorrer, se não... Que a gente sabe que tá na vontade, mesmo que ainda seja algo que não tem uma data certa, a gente sabe que um dia vai estar lá. O Brasil tem jeito. Com certeza. O Brasil tem muito jeito, basta a gente querer mudar. E aí, muito essa questão da juventude... Gente, a gente precisa se engajar. A juventude tem peso e tem força pra caralho. Olha o que a gente sabe fazer na rede social. Imagina a gente na rua, sabe? O que você consegue fazer no seu Instagram, gravar vídeo. Meu Deus, vamos usar todo esse talento, toda essa força
para mudar, né? As pessoas, elas falam muito, ai, porque o jovem quer revolucionar tudo, quer mudar tudo, o pessoal mais velho, né? E não sei o que, não sei o que lá. A juventude tem muita força. Isso é uma coisa que eu admiro pra caralho. A gente tem muita força e muita energia pra mudar as coisas. Você não tá contente com uma coisa, você vai lá reclamar. Não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Uma pessoa que tá mais velha já tá tipo, ai meu Deus, político é corrupto, não adianta nada, não muda nada, não vai mudar a minha vida quem eu votar. Ela já não acredita mais. Os jovens acreditam. E eu falo, meu, eu tenho muito medo de perder essa vontade, sabe? Tipo, de perder essa esperança. Se a gente não tiver esperança num país melhor, se a gente falar, meu, vai mudar, não vai mudar mesmo. E eu vou dizer agora, aproveitando que a Letícia falou que a juventude ela ajuda a mudar, cara, quem liderou as diretas já foi a juventude. Quem liderou os caras pintados no impeachment Collor foi a juventude. O impeachment da Dilma foi a juventude. Cara, a juventude tem um poder extremo de mudar o nosso país e liderou as principais revoluções que a gente teve na nossa sociedade. Então, cara, nós podemos mudar. Falei muito cara aqui. Mas, enfim, a gente pode mudar muito o nosso país. E a gente tem que aproveitar que a juventude está aí. Até eu comentei ontem, quando diziam assim, cara, vocês só pensam em reforma, vocês só pensam em privatizar, em reforma administrativa. O mundo está mudando. O mundo está em constante evolução. Se a gente não fizer as reformas que são necessárias, se a gente não mudar, elas não são perfeitas. As reformas vão demorar para chegar em ponto perfeito. A Constituição não é perfeita, o país não é perfeito, a sociedade não é perfeita. Cara, mas essa nossa vontade de mudar e essa nossa vontade de fazer as reformas que hoje são necessárias vão dar esse pingo de esperança que a Letícia falou agora nas futuras gerações, que são os filhos de vocês, os irmãos de vocês, os netos de vocês. Cara, não é só pensar que depois de ti não tem mais ninguém. Depois de ti vai ter mais uma geração, que vai ter mais uma, que vai ter mais uma. Então, acho que é olhar para frente e pensar que o Brasil tem jeito sim, né? E é essa vontade dessa juventude que pode derrubar o governo Bolsonaro e tornar viável a tão famosa terceira via que a gente Única via, a primeira via. João Dória. Sabe a tua resposta, né? Mas como tem 2 gaúchos aqui, eu vou ter que perguntar para deixar mais claro ainda. Eduardo Leite ou João Dória? João Dória, gente, João Dória. Pelo amor, calça apertada. O homem da vacina. Gente, lembrando que é o JL imparcial, nós não temos partido, né? Mas nós estamos entrevistando. Sim. Nós estamos entrevistando Letícia, que é afiliada ao PSDB, e é a opinião dela, né? Como todo mundo tem sua opinião, acho que é fundamental todo mundo ter a sua opinião, né? Aliás, a JL é muito aberta a isso, né? A gente até tem vários núcleos de zoeira também, o povo fica, é a Tucana. Qualquer coisa que alguém fala no grupo lá de PSDB, se filiar, eu já apareço. Opa, tudo bem? Apesar de nós aqui no núcleo do Rio Grande do Sul achar que só um gaúcho vai dar jeito nesse país, né? Então é uma opinião interna do núcleo. Não sei porquê. Rumores dizem que um gaúcho salvaria o Brasil. Não foi um gaúcho que salvou das últimas 2 vezes, Plano Real e vacina. Tá bom, né, pessoal? Tá bom. Não vamos entrar em discussões de méritos, mas aproveitando agora esse engate para nós finalizar esse nosso rico debate, que eu acho que foi incrível. Cara, um debate incrível. Nosso segundo podcast com essa figura incrível que é a Letícia Perfeito. Quem quer entrar na JL faz o quê, Jéssica? O que a pessoa tem que fazer para entrar na JL? Quem quer entrar na JL se inscreve pela nossa Forms, que a gente vai entrar em contato. Ela geralmente está em todas as bios de todos os Instagrams, tanto estaduais quanto da nacional, que é @UJLLivre BR. @UJLLivre. Tá certo. E aí é só entrar, se inscrever na Forms, e um dos coordenadores estadual vai entrar em contato com a pessoa e vai direcionar para o seu núcleo estadual. Tem várias coisas que a gente está fazendo atualmente, então tem várias linhas que essa pessoa pode ajudar a atuar. A gente tem canal no YouTube, a gente tem podcast. A gente faz política estudantil, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta, tá, ele só faz rede social e não faz política estudantil. Aliás, o núcleo do Rio Grande do Sul, gente, é um dos melhores, de verdade, assim, o que mais produz coisa, que tá mais ativo,
Juro, assim, parabéns, publicamente já falei com o Enzo, falei com a Jéssica, vocês são fodas, assim, de verdade, é um núcleo muito, muito, muito bom. Parabéns. A famosa Jéssica. Muito obrigada. Então, a gente também faz política estudantil na prática. Isso é uma dúvida que o pessoal fica dizendo, mas você só aparece em rede social. E que vocês têm que entender que, ao contrário de outros movimentos estudantis, a UJL ela nasceu numa situação de pandemia. Ela foi montada de uma forma totalmente diferente, porque foi um pequeno grupo de liberal que queria fazer política estudantil de verdade e começou a juntar gente. Então, a gente não começou igual começou as outras pessoas que estão em política estudantil. A nossa formação é diferente, a nossa proposta é diferente. Então, se vocês não estão felizes com a situação da UBS e da UNE, é vir para o JL, porque a gente também não está feliz, a gente faz política estudantil na prática. Agora, quando as aulas voltarem presencial, a gente vai estar atuando mais em DA, DCE, CA, Grêmio Estudantil, porque é assim que a gente vai mudar e tirar o pessoal de sempre da Uni, porque a gente já viu que não está funcionando, né? Porque se eles ficaram lá todo esse tempo que eles ficaram e a gente ainda não viu o resultado, é porque está na hora de mudar. Então, vamos buscar. A JL é a terceira via da política estudantil, basicamente. Primeira via, primeira. A melhor. A primeira é a única que vai dar certo. A primeira e a melhor. A primeira é melhor. Então, pessoal, se vocês não encontrarem a Forms, vocês mandem uma DM lá em qualquer estado que tu vai ser direcionado para o seu estado, certo? Ou tem o perfil nacional da JL também. Manda DM lá, ou manda para mim no meu Instagram, manda para Letícia, manda para Jéssica. Se tu mandar em algum lugar, pelo menos vai ser redirecionada. Vai ser direcionado. Confia. Letícia, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de debater aqui com nós. Foi incrível ouvir um pouco de ti, ouvir um pouco da tua história, dessa menina de 16 anos. 16 anos que gosta de política, cara. Eu comecei a gostar de política, eu acho que é meio parecido com a tua história, assim, e eu nunca tinha encontrado alguém que fosse assim também, porque os meus amigos odeiam política. Cara, os meus também, assim, de escola, muito, odeiam. Não bate, e eu pensei assim, meu Deus, não tem ninguém nesse mundo, né, que vai me entender. Encontrei a Letícia Perfeito, tem outras pessoas aí também na minha caminhada que eu encontrei que gostam de política, mas alguém com 16 anos assim, e ainda mais gurias, hoje a gente sabe que a dificuldade de gurias gostarem de política é muito grande hoje. Então, parabéns por estar ainda mais serem liberais. Liberais, muito difícil. É mais difícil ainda. Mas peraí, travou. Eu voltei. Mas, Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Todo o sucesso do mundo para ti. O JL do Rio Grande do Sul está de portas abertas para ti, os gaúchos. O governador Eduardo Leite também está de portas abertas para te receber quando ele for presidente do Brasil. E é isso, né? Muito obrigada pelo convite, papo. Foi muito da hora mesmo. Galera, sigam o JL do Rio Grande do Sul, JL Nacional. E podem me chamar mais vezes. Foi bem legal mesmo. E parabéns pelo trabalho. Jéssica, muito obrigado por me ajudar a conduzir o debate com a Letícia aqui. É sempre uma honra estar contigo debatendo aqui, né, essa parceria de muito trabalho por trás da JL Rio Grande do Sul, que graças a Deus dá resultado. A gente segue aí e com certeza a gente vai fazer história todo mundo junto. Obrigada, gente. Valeu. Um abraço, povo.